Ah, preparei com cara, eu adorei a ideia, preparei. Ideia da Aline. Fiquei ontem até de madrugada preparando, com muito carinho. Falei, esses dentes merecem. Ó, Ju e Mari, se vocês estiverem com algum problema, é só falar, só abrir o microfone e falar aqui pra gente, tá? Só não Combinado. pra gente nem pra Não, não trás, vou tá? mexer. Para eu passar é só clicar aqui, né? É só clicar. Vamos lá. Então, que bom, fiz questão de vir presencial para a gente trocar uma ideia, certo? Então, vamos lá. Botei aqui, trouxe uma gravura de Ota Borges, não sei se vocês conhecem, que é um grande artista de xilogravura, né? Que é típica do Nordeste, literatura de cordel, super bonita, e eu achei um bicho de sete cabeças, que eu acho que é esse momento que vocês estão, toda vez, a impressão que eu tenho toda vez que eu falo de revisão sistemática, é assim que vocês estão se sentindo. Mas o objetivo da aula é esse aqui, ó. É mostrar que essa fera aí, às vezes é só um gatinho, tá? Um bichinho inofensivo, porque eu acho que a ideia aqui é ajudar, né? É facilitar o processo, ao meu ver. Estou conversando aqui, o que é uma revisão sistemática, né? Então, a gente vai fazer uma síntese rigorosa de toda a pesquisa relevante sobre uma questão específica. Então, começa o primeiro ponto aqui. Eu tenho que ter uma pergunta. Não é uma busca, eu quero ler sobre FOSP, eu quero falar sobre FOSP. Não, qual que é a sua pergunta? Você tem que ter uma pergunta que você vai responder com uma busca na literatura. E a ideia aqui é fazer de uma maneira rigorosa para você não ter viés na seleção da resposta da literatura, né, desses artigos, e ter evidência mesmo forte que eu posso levar para a minha prática clínica ou para diretrizes e políticas de saúde. Então, qual que é a diferença, né? Porque eu brinco que hoje em dia eu nem entendo o que é uma revisão não sistemática. Como fazer uma revisão que se chama narrativa, né? Porque é algo mais subjetivo, não tem um método definido, tem um viés de seleção, porque você vai acabar... O que vai fazer você escolher um artigo ou outro e citar? Por quê? Né? Tem essa coisa mais subjetiva. Então, eu brinco que, assim, no momento que você aprende a fazer uma sistemática, você nem sabe fazer mais uma narrativa, porque como que seria essa busca? Você põe umas palavras lá, você, né? Como que você seleciona, como que você fala sobre esses artigos, né? Enquanto na sistemática ela é mais objetiva, transparente, tem uma metodologia bem definida para minimizar viés, principalmente viés de seleção dos artigos. Porque a gente lê, gostei mais desse, escolhe e tal, esse autor e tal. E aqui, mais especificamente, tem uma tabela da comparação, né? Então, qual é o objetivo? Quando você fala de uma revisão narrativa, é apresentar uma visão geral do tema, é isso, quero falar sobre tal coisa, assim. Então, aí você vai lá e fala sobre isso. Mas a sistemática, você tem uma pergunta específica e bem definida. E essa pergunta, o que eu acho interessante é que ela pode vir da sua prática clínica, né? Eu vou depois trazer uns exemplos para frente. No dia a dia, eu não sei aqui, tá, a gente sabe que tem que sulfatar pré-eclâmpsia, mas qual seria o meu desfecho? Né? Prevenir e evoluir para uma eclâmpsia. Então, qual que é o papel da sulfatação na paciente? Que paciente com pré-eclâmpsia grave, comparado a não fazer nada, para prevenir que desfecho? Evolução pré-eclâmpsia. Então, eu vou fazer essa medida aqui, mas por quê? Né? Qual que é a evidência disso? Qual que é, né? Vai me responder essa minha pergunta clínica. Por que que eu vou fazer tal medicação e não tal medicação? Então, a ideia aqui é você fazer uma busca na literatura para responder uma pergunta. Então, a gente tem um método que é bem estruturado, baseado em protocolo. Por isso que eu acho que é mais fácil. Vocês vão sair daqui, eu espero que vocês concordem comigo, sair daqui pensando que é mais fácil fazer uma sistemática do que uma narrativa. Porque você tem um checklist, você tem o caminho das pedras, entendeu? Você tem um passo a passo para seguir que eu vou mostrar para vocês. Enquanto a narrativa é isso, de que eu aprendi a fazer, você buscar meio de maneira aleatória. Enquanto aqui a gente tem um passo a passo e tem um guideline bem específico para seguir. E aí a busca, né? A ideia aqui, quando você faz uma narrativa, ela é mais limitada e se você fizer a sua busca e eu fizer amanhã, a gente não vai achar a mesma coisa, é não reprodutível. Enquanto se você segue um protocolo da sistemática, qualquer pessoa no mundo que seguir o seu passo a passo vai ter os mesmos resultados que você. Isso traz transparência, confiabilidade no seu resultado. Né? Não diz assim, eu escolhi esse autor porque ele é meu amigo e tal. Não, se eu pesquisar, se você pesquisar, a gente vai encontrar a mesma coisa. A seleção é isso que eu falei. Por que escolher cada artigo para incluir? Então, na narrativa seria mais subjetivo e na sistemática você tem critérios de inclusão e exclusão que são bem claros e têm que estar definidos antes, inclusive. E além disso, eu tenho um olhar crítico sobre o que eu encontro na literatura. A gente sabe que cada dia mais a gente tem revistas predatórias, a gente tem muita coisa ruim metodologicamente sendo publicada. Então, aqui você tem que ter um olhar crítico ao método. Na hora que eu vejo um artigo, não é porque foi publicado que quer dizer que ele é bom. Então, aqui eu tenho também ferramentas específicas para
qualificar esses artigos, ver se eles são bons, que eu incluí. Não quer dizer que eu vou excluir artigos ruins, mas na hora que eu faço a minha compilação, que eu vou escrever o meu trabalho, eu vou fazer uma crítica à literatura, até para dizer, então tem coisa ruim, viu, gente? Que foi o que aconteceu com a Maíra. O trabalho dela, ela concluiu lá, tem uma tabelinha, todos os estudos são ruins, metodologicamente falando. Então, isso é um resultado. Assim como você buscar e não achar nada, é um resultado também. Eu achei um trabalho, só tem. Se eu botei critérios bem bonitinhos, eu quero um estudo bem feito, um ensaio clínico, randomizado, lá, achei um. Então, é um resultado. É você falar, putz, na literatura só tem isso. Define também lacunas na literatura, né? Você vai direcionar novos estudos, tá? E a síntese? Como é que eu vou apresentar o que eu encontrei na literatura? Então, uma narrativa seria uma coisa mais narrativa mesmo. Você fala, encontrei isso, encontrei aquilo, dou minha opinião, né? Tem esse viés mais subjetivo. E na sistemática, aqui eu não vou falar de meta-análise, até porque eu não sei fazer meta-análise, tá? Então, aqui, disclosure, não sei. Eu tenho um artigo publicado que foi meta-análise, não foi eu que fiz a meta-análise. Foi um pessoal da anestesia que estava falando de usar ácido tranexâmico profilático e tal, e eu acabei entrando como para corrigir a parte de introdução não da obstetrícia, mas eles que fizeram a meta-análise lá. Então, não sei fazer, tá? E admiro quem sabe fazer, aqui existe uma análise estatística mais aprofundada. Mas eu acho que na fase de questão de TCC e tal, não precisa fazer meta-análise também não precisa ir tão longe, né? Se a gente conseguir fazer uma síntese qualitativa bem feita, dá para ter uma boa publicação. E o que seria uma síntese qualitativa? Você apresentar os resultados da literatura em tabelas organizadas. Você põe lá todos os artigos, eu trouxe vários exemplos. Traz os artigos, esse aqui viu tantas pacientes, esse avaliou isso, encontrou isso, e você apresenta. Isso é um resultado, tá? A meta-análise é você fazer uma análise estatística daqueles estudos, é como se você pegasse todos aquelas pacientes e fizesse um grande estudo e refizesse essa análise estatística, né? Mas isso seria uma síntese quantitativa, mas eu não vou entrar muito nesse mérito aqui. E por que fazer uma sistemática? Por que eu fico, putz, tem que fazer uma sistemática e tal? Então, não sei se vocês já viram essa pirâmide, né? Do nível de evidência científica, né? Qual a melhor qualidade de evidência científica que a gente tem? Então, aqui embaixo, gente, está a opinião do especialista. Apesar da maioria das pessoas, principalmente das antigas, achar que está lá no topo, né? Não, na minha experiência, mas no meu dia a dia eu vejo isso. A gente tem muito viés, gente. Mas, assim, Instagram hoje é cheio, tá? Quando sai uma evidência e o povo lá nos comentários, mas eu tomei tal coisa e funcionou, mas eu vi do leigo também, não só do médico, né? E o pior só o médico leigo, é o pior cenário, né? Que não sabe que não sabe, né? Efeito como é que fala? Dunning-Kruger. Efeito Dunning-Kruger. Né? Que a pessoa acha que É muito legal. quanto menos sabe, mais acha que sabe. Então, assim, isso aqui é do dia a dia. Olha que está na base da pirâmide. Isso aqui é a pior evidência que a gente tem. Porque tem muito viés. Por exemplo, dou um exemplo clássico. Achavam que café dava câncer de pulmão. Nossa, porque todo mundo que eu vejo com câncer de pulmão toma muito café e tal e tal. Aí alguém foi lá e fez um estudo e viu que, na verdade, a pessoa está tomando um cafezinho e fumando cigarro. Que a pessoa está fumando, sempre toma um cafezinho. Então, na verdade, não era o café, era o cigarro. Então, você fazer esse tipo de associação no seu dia a dia, pelo que você está vendo ali, você não tem um olhar de fora científico, você tira muitas conclusões, né? Eu tomei, muito acaso, tem muita coincidência, eu tomei, ou efeito, né, triangular como esse do café e do cigarro, quanto assim, coincidência mesmo, ai, nossa, eu tomei isso daqui, no outro dia eu fiquei boa, tá? Meu paciente disse isso, no meu dia a dia, não, isso não é evidência científica, tá? Em seguida vem relatos de caso, que seria a primeira, né, publicação assim, com o paciente, diz, eu vi aqui um caso. Tem o seu lugar, tem o seu valor na literatura, principalmente para doenças muito raras. Você viu um negócio muito bizarro, olhei no livro, não existe essa doença. Putz, alguém relatou um caso semelhante. E daí a gente vai construindo também o conhecimento médico, né? Em seguida, estudos observacionais, então a gente tem de caso controle ou estudos de coorte, né? Então, coorte teria um nível de evidência maior. Em seguida, aqui é o filé do filé de quando a gente pensa, vou fazer um estudo com pacientes, que é um ensaio clínico randomizado, né? Então, aqui, de fato, você minimizar esses viés que a gente chama viés de associação, né? Que é achar que uma coisa é decorrente da outra, tá? Então, é você tentar deixar de maneira aleatória, comparar bem, tirar o que é devido ao acaso, o que foi realmente baseado na sua intervenção, tá aqui. Mas, vejam só, o trabalho e o custo, tá? Que dá para a gente fazer um ensaio clínico randomizado, realmente esses são estudos multicêntricos, isso aqui exige uma força-tarefa que não é no nível que a gente está aqui hoje, nessa instituição, nem vocês na residência, isso aqui é bem mais complexo. Mas olha que interessante, o que está no topo da pirâmide? Revisão sistemática e meta-análise. Então, veja, baixo custo, bem factível,
E a gente está lá no topo da pirâmide de nível de evidência, de qualidade de evidência. Então, uma revisão sistemática, principalmente uma revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados, incluída, é o que a gente tem de melhor em termos de evidência. E mais ainda, se eu pegar esses ensaios clínicos e se eu refizer uma análise estatística, compilando, porque aí eu vou ter um N gigante de pacientes de vários estudos compilados em um só, por isso que a meta-análise está ali no topo. Né? Mas aí você faz a revisão sistemática Vai. e paga algum estatístico para fazer a meta-análise. Mas qual é o problema, né? Que eu vou te mostrar aqui na frente. O problema é heterogeneidade dos estudos, Tá. quando a gente faz a revisão. A maioria das vezes, os estudos, você tem que ter muito, muito criterioso para você conseguir fazer uma sistemática que é possível fazer uma meta-análise. Porque veja que o desenho tem que ser igual. Eu não posso comparar maçã com pera, entendeu? Sim. Tem que ter o mesmo tipo de população, o mesmo Ou tipo de seja, intervenção. quem vai fazer uma meta-análise tem que fazer uma revisão sistemática Sim, disso. sim, tem que fazer. Tem uma da Unifesp que eles compararam, só para dar esse exemplo de comparar com o grupo errado, eles fizeram dentro da urogineco, se era para fazer total ou subtotal, a esterectomia, qual daria mais prolapso depois. Eles acharam 200 artigos, só 4 eram bons, desses 4, um tinha mulher na menopausa e outros fora da menopausa. Pô, entrou na menopausa, acabou o colágeno, já não dá mais para Você não comparar. pode comparar. Então, você tem que ser muito criterioso para essa análise estatística ser válida. Você tem que ter o mesmo tipo de paciente, né, a mesma intervenção e tal. É muito difícil, por isso que está aqui no topo, mas é o mundo ideal. Você pegar estudos desenhados iguaizinhos e eu fazer um estudão com todas as pacientes e aumentar o meu nível de evidência, né? Diga. Doutora, quando você vai fazer uma revisão sistemática, você tem que escolher o mesmo tipo de estudo para analisar. Então, por exemplo, vou fazer uma revisão sistemática, eu só avalio o ensaio clínico randomizado, ou dentro da revisão sistemática você pode ter ensaio clínico, corte, relato de... Você vai definir isso nos seus critérios de inclusão e exclusão, que eu vou te mostrar aqui mais para frente. Quanto mais criterioso, por um lado, menos coisa você vai achar, a depender do seu tema, você vai ter que ir abrangendo cada vez mais. Então, na hora que você faz o desenho, você tem que definir isso, tá? Aqui eu digo o filé do filé é isso. Se você tiver só estudos bem desenhados, se for uma coisa que se estuda bastante, estão fazendo muitos ensaios, é o mundo ideal. Mas, putz, aqui meu trabalho, a minha pergunta só tem relato de caso, vai ser relato de caso. Só tem, né? Ou botar uma salada de tudo, por isso que a maioria a gente não consegue fazer meta-análise. Porque você fica com um peso menor se for só relato de caso, porque relato de caso é um caso, né? Aí você pega Sim, uma coisa mais... mas ainda assim, você publicar uma revisão sistemática de relatos de caso tem o seu valor, se esses relatos vão responder a sua pergunta. Entendeu? Bom, então, como eu falei, né, a revisão sistemática ela é crucial para a prática baseada em evidência, vai ter mais alta qualidade de evidência e me permite fazer uma síntese, consolida resultados de múltiplos estudos, seja, mesmo que seja só qualitativa, que é o do nosso dia a dia, que é sem meta-análise, seria a quantitativa. A quantitativa seria o ideal, porque estatisticamente vai responder a minha pergunta, mas mesmo que seja de uma maneira só qualitativa, já tem o seu papel. E, como eu falei, vai apontar áreas para futuras pesquisas, vai identificar lacunas do conhecimento. Então, a sua pergunta tem que vir de uma lacuna, e a sistemática vai mostrar também isso. Às vezes eu vi, putz, só tem estudo ruim sobre isso, fica aqui uma grande ideia para alguém fazer um super estudo sobre isso, porque não tem. Pesquisei exaustivamente, desenhei bem minha revisão e não achei nada. E pode ser base também para guias clínicos, né? Protocolos, políticas de saúde. E aí, agora vamos lá, para a prática. Primeira coisa, eu acho que o mais difícil, que é ter a ideia, tá? Eu acho que na maioria das vezes, em pesquisa, eu não sou a melhor pessoa para ter ideias. Eu sou mais assim, de executar e tal, ajudo, né? Também trabalho no grupo de pesquisa que eu trabalho, eu sou mais assim, de mão na massa, do que de ideias. Eu não sou a pessoa mais criativa para ter perguntas, mas eu acho que é um exercício mesmo. Eu acho que talvez na minha formação, isso tenha começado mais tarde, então eu tenho que me fazer um exercício mesmo no meu dia a dia tem que surgir do seu dia a dia mesmo. Puxa, eu vi isso daqui, fiquei na dúvida, né? Dou essa medicação ou essa, opero, não opero essa paciente, e a partir daí vão surgindo as perguntas, né? E o ideal é que essa pergunta seja estruturada nesse modelo PICO, tá? Então, ela é a base para fazer uma revisão bem definida. O P é de população paciente, ou seja, quem? Tá? Quem é a sua paciente? Quem é a sua população específica? São mulheres na menopausa submetidas à esterectomia? São mulheres, né, no menacme? Qual é a intervenção, o que, que foi feito? Então, operou, não operou? O que, que você vai comparar com o quê? Né? Com o que comparar? Então, eu vou comparar quem operou com quem não operou? Eu vou comparar quem eu dei um remédio, quem eu dei um placebo? Ou um remédio com outro remédio? O que está sendo comparado? E o outcome, que é o O, ou desfecho. Qual é o resultado? O que, que eu quero avaliar?
E a partir do pico, a gente tem as variações. São os picos, que o S é de Study Design. Então, aqui entra a questão da Ilana, eu quero saber tal mulher que foi submetida a tal intervenção e comparada com tal, para avaliar desfecho tal em ensaios clínicos randomizados. Aqui eu estou fechando num desenho de estudo específico, aí seria o modelo PICOS. E o PECO para estudos observacionais, que aqui, se eu não estou falando de ensaio clínico randomizado, que tem uma intervenção, se o estudo observacional, estudo caso controle corte, aí o I não é de intervenção, e sim de exposição. Então, o que eu estou avaliando? Para estudos de corte que vem mais fatores de risco, eu estou avaliando fumantes e não fumantes, qual é a exposição, né? Gestantes que usaram ou não usaram ácido fólico e tal. Depende se tem uma intervenção ou não. E aí, alguns exemplos. Por exemplo, a minha pergunta. Em gestantes com pré-eclâmpsia, o sulfato de magnésio comparado à ausência de tratamento reduz o risco de convulsões? Foi isso que eu tinha falado. O que seria o pico aqui? O P de pacientes gestantes com pré-eclâmpsia, a minha população. A intervenção é o sulfato de magnésio. A comparação é ausência de tratamento. E o meu desfecho, que eu estou observando, é se reduzir o risco de convulsões, né, por eclâmpsia, certo? Então, essa é a minha pergunta. Reduz o risco ou não? Picos, aí eu iria fechar aqui no desenho de estudo. Então, em gestantes com risco de parto prematuro, a progesterona vaginal em comparação ao placebo reduz a incidência de parto antes de 34 semanas em ensaios clínicos randomizados? Aí seria o filé do filé da evidência, você olhar só o ensaio clínico randomizado. E o PECO, em mulheres na pós-menopausa, o uso prolongado de terapia hormonal, comparado às que não usam, aumenta o risco de câncer de mama? Tá? E aí vem os critérios de inclusão e exclusão, tá? Então, eu tenho que, primeiro, definir a minha pergunta, segundo, definir os meus critérios. Aí, os critérios de inclusão e exclusão, gente, você tem que lembrar, foi o que eu falei até para alguém na apresentação lá dos artigos. Eles são sobre. Foi para você, não foi ele? São sobre os artigos que vão ser incluídos, e não das pacientes, porque você pensa que você está fazendo um estudo de artigos, no seu, a sua população, seu sujeito ali, são artigos, tá? Então, o que eu vou incluir? Então, eu vou colocar data de publicação, eu vou incluir tudo. Se é uma coisa que é raramente estudada e publicada, eu não ponho limite de data. Se é algo que mudou recentemente, sei lá, Covid, eu vou pegar só as coisas recentes. Né? Se é algo que mudou muito o tratamento, eu quero saber, você vai limitando em termos de período de tempo. Tá? E isso vai depender. Por isso é que antes eu até falei para a Tati isso, a gente sempre faz aquela busca informal antes para saber onde eu estou pisando, o que eu tenho mais ou menos para poder eu fechar isso aqui. Então, é algo que tem muito estudo, que tem pouco estudo, eu preciso limitar, né? Quanto mais objetivo, melhor. Mas, eu não acho nada, então eu vou ter que colocar sem limite de tempo. Idioma. Aí, disponibilidade de texto completo, que é algo que eu falei também no dia lá dos TCCs. Eu falei, gente, não, vamos achar, vamos dar uma raça, né? Vamos encontrar o que tiver, porque senão é muito pouca coisa que a gente tem hoje de open access, né? E tem um viés aí financeiro, porque a maioria dos open access são pagos, né? Então tem que identificar bem, porque a gente publicar de graça geralmente é assinatura, né? O tipo de publicação, eu vou incluir só artigos originais, eu vou incluir também outras revisões, a gente normalmente exclui, né? Outras revisões, fazer revisão de revisões narrativas não faz tanto sentido, né? Artigos que estão naquele pré-print lá, que às vezes você já encontra, teses, né? Que a gente chama na zona cinzenta aqui, que a gente vai atrás de uma literatura que não está tão publicada em revistas indexadas, né? O ideal é cobrir tudo, mas a gente define isso antes, né? Como eu falei aqui, você já está publicado, vai aceitar, vai colocar os que já estão aceitos, os que estão em pré-print ou não. As características metodológicas. Então, eu vou incluir só ensaios clínicos randomizados, eu vou incluir corte, caso controle, eu vou incluir tudo, de desenho de estudo, porque eu tenho pouca coisa. Eu vou limitar por tamanho amostral, só quero estudos grandes, acima com N acima de 100 pacientes, 200 ou não, não tem muito estudo, vou botar o que puder. Se tem grupo comparador ou não, né? Vou pegar um grupo que comparou com placebo, ou um grupo de não inferioridade que comparou com outro tipo de medicamento. Quando a gente faz a análise da qualidade, né, que eu falei, poxa, às vezes você só achou o estudo ruim, mas se eu tenho muita coisa na literatura, dá para separar o joio do trigo. Vou falar, meu critério de inclusão é só que passe aqui eu vou usar essa ferramenta de análise de qualidade, se a qualidade for boa, eu vou incluir, se for ruim, eu vou excluir. Então, isso vai refinando o nosso nível de evidência. Tempo mínimo de segmento, estão acompanhando pacientes no pós-operatório, eu quero só aqueles que acompanharam mais de um ano, enfim, aí aqui vão a metodologia do estudo. Doutora, aqui no presença de grupo comparador, seria o C do pico.
Isso. E aí, se você não tem? Porque às vezes não tem, que às vezes é só observacional, aqueles estudos transversais. Tudo Mas bem. você Aí você não tem. põe no C. Não, não. O dela seria. É que ela viu um caso de dois, né? Que migraram para a cavidade abdominal. E aí ela mandou o pessoal da cirurgia, porque o pessoal da cirurgia tem vídeo. E eles fizeram quase uma chifra pública. Então talvez a ideia fosse comparar com o vídeo sem o vídeo. Pode ser. Qual foi a intervenção? Aí você está olhando o tratamento, a conduta em relação ao DIU que migrou, né? Conduta expectante, conduta cirúrgica, laparoscópica, laparotômica. E aí, qual seria o seu desfecho? Desfecho seria, não sei, Recuperação pós-cirurgia. pós-operatório, como é que a Que paciente claramente é melhor na vídeo, na né? vídeo. É que não tem tantos casos descritos assim. Mas já tem mais de 1.000. É. Daí a gente vai adaptar, porque isso depende muito do que você tem. Se você tem relato de caso não está comparando nada com nada, né? Se você vai fazer de relatos de caso, tudo bem, não tem o C, não tem o C. Dá para fazer uma comparação para justificar que não existe não ter vídeo lá. Que, tipo, inaceitável hoje em dia dentro de São Paulo. Sei lá. É assim como curetagem, né? Que hoje a gente tem de evidência que não é mais para fazer curetagem em ninguém, né? Só a 1.000. E daí você chega na realidade, aí não tem a 1.000, vai fazer o quê? Mas que outras coisas que você pode colocar, né? Você vai limitar um local, um país, né? Questão de reprodutibilidade dos estudos. A realidade de um país tal é muito diferente da outra. Então, eu quero ver uma coisa mais específica dessa região, desse país. Por isso, tem vídeo ou não tem vídeo, né? Não dá para comparar um país que todo mundo vai ser por vídeo e que aqui não tem. Ou curetagem, aqui foi todo mundo curetagem, ali é 1.000. É realmente, né? Nível de atenção, se você vai restringir a atenção primária, terciária, unidade intensiva, ou outras condições epidemiológicas específicas. E a população, você vai restringir estudos que tenham só mulheres em tal faixa etária, né? Ou só mulheres, no nosso caso aqui, né? Vai restringir por sexo, diagnóstico confirmado ou não. Então, eu trabalhei muito com endometriose. Aí, vai incluir só casos que tinham confirmação anatomopatológica, e isso restringe porque a gente faz cada vez menos, né? A imagem avançou muito. Então, não, vamos incluir também se o diagnóstico for por imagem. Estágio ou gravidade da doença, inclusão e exclusão de comorbidades. Então, é esse viés que você falou. Tu tem que excluir pós-menopausa, porque aqui o colágeno, então aqui você tem que excluir estudos que foram com mulheres na menopausa. Né? Ou o fator confundidor. Tem uma outra doença que interfere nisso aqui, não dá para comparar, tem que excluir. Intervenções, exposições, né? Então, tipo, aqui você pode ir mais específico. É que é muito raro, gente, porque como eu falei, é difícil ter estudos iguaizinhos vendo, né, tudo a mesma coisa, a ponto de você colocar aqui, né, forma de administração, dose, duração, frequência, intervenções concomitantes, né, o tipo de intervenção. E o tipo de desfecho, né, desfecho clínico, laboratorial, aí esse estudo aqui avaliou o resultado de exame tal, se baixou o colesterol ou não, esse aqui quis ver se teve evento cardiovascular ou não, então qual o tipo de desfecho. Tempo de avaliação, método de mensuração do desfecho. Então, são essas as coisas que a gente tem que pensar na hora que a gente faz os nossos critérios de inclusão e exclusão. Tá? O que mais? Bases de dados. Então, o ideal é você buscar em mais de uma, pelo menos. Qual o problema? Muitas vezes a gente não tem acesso, tá? Por exemplo, a Embase é gigante e muita coisa da Embase, que é ligada àquela... A Embase é da Elsevier, né? Tem muita coisa que não está no PubMed e é super difícil acessar. Eu tentei, aqui na Unisa não tem, aí você vai ver no institucional, não tem. O que tem mais aberto é PubMed, né? Lilacs, a Cochrane tem algumas coisas abertas, mas a Cochrane tem muita revisão, então normalmente você não põe revisão de revisão. Web of Science, enfim, a gente fica meio limitado. Tem Cielo também, que seria mais latino-americano, né? Boa pergunta. Eu acho que é América Eu acho que é Latina. América Latina, eu acho que é Latin. Eu acho que é Latina. É espanhol ou português, se não estou enganado. Eu acho que é América Latina. Ela tem Cielo e lá. não me engano, tem sede. É? Não me engano. Em português. Oi? Ou é em inglês, sede em São Paulo. Português, né? Português e espanhol. Ou é em inglês ou é em sede em São Paulo. O que eu andei lendo, assim, vi, é isso. Eu nunca usei em Base porque eu nunca consegui o acesso, mas porque a maioria vai ter duplicado aqui. PubMed, lá, que ela não acha muita coisa a mais. Mas em Base é o que falam que acha mais, mas eu nunca consegui acessar.
Não sei quem tem acesso a isso. Mas, gente, quem que inventou que trabalho científico não é para ser livre para todo mundo ver? Pois é, por isso que eu Eu sou também acho. a favor do Sci-Hub, né? Democratização de acesso à ciência. Então, é isso, né, que a gente estava discutindo na reunião lá. Então, é Sci-Hub, ResearchGate, não sei se vocês usam, é uma rede social de pesquisadores, e lá você já tem até um modo automático de mandar uma mensagem. Se você gostou daquele paper, você já pede o full text que a pessoa publicou lá, né? Tipo um Facebook, tem um feed, né? Das coisas que publicou. Poxa, gostei desse artigo. Aí você já manda request full text. Já vai uma mensagem automática para o autor e ele te manda um PDF. E eu, no caso, mandei e-mail, gente. Eu nunca vi ninguém recusar. É que tem alguns que não respondem, acho que muita gente tem muito e-mail. Mas eu nunca vi alguém recusar, apesar de ser ilegal, mandar o PDF. Porque, na real, eles assinam, a gente assina, né, um termo que você não pode sair distribuindo por aí, se você publicou num negócio que é fechado. Mas eu nunca vi nenhum autor que responde e fala, não, vou te mandar. Porque a pessoa quer divulgar o trabalho, né? Nem responde. Porque também, por que que a pessoa não é... Todo mundo quer divulgar, né, o seu trabalho. A não ser que o cara seja editor da revista e fala, não, esse aí não assinou e tá querendo de graça, eu vou dar, mas Agora, se você usou um artigo pelo site hoje para fazer a sua revisão tudo bem. e você citou ele como fonte, não tem problema? Não Porque tem, você não ninguém vai precisa saber como é que falar você... Ninguém vai Ninguém saber vai de pedir onde para você veio. provar que você Cadê o paga. recibo do journal? Não, não importa. Não se preocupe. A gente tem que usar os termos, né? Definir como é que a gente vai fazer essa busca, os termos. Então, a gente vai usar termos livres, mas o ideal é que use também termos padronizados, que são os meshes, né? Não sei se vocês já ouviram falar, que é medical... que tem aqui descritor... O DEX é Descritores de Ciência em Saúde, que é em português, né? E o mesh em inglês, é medical... Eu botei aqui, na outra tela eu coloquei. E não sei se você sabe usar os operadores booleanos, né? And, or ou not. Né? Então, eu quero tal e tal coisa, né? Ou e not para você dizer, nós não quero que fale sobre isso. inclusive, mandei aula. Então, pronto. Então, vocês sabem mais que eu. Estão sabendo. E aqui só para vocês verem, ó, como que você descobre o mesh. Então, eu quero saber qual é o mesh term. Você não tem obrigação de saber, né? Que é Medical Subject Headings, né? Então, eu fiz aqui um exemplo ontem. Pré-eclâmpsia. Quero falar de pré-eclâmpsia. Daí eles põem lá o que que é pré-eclâmpsia. Colocam, olha aqui do lado, tanto de sinônimos. Então, né, que se chamava de toxemia gravídica, né, que eram os primeiros termos e tal. Então, aqui, ó, quando você põe o mesh term, que é pré-eclâmpsia, ele vai incluir tudo isso aqui. Então, é como se direciona. Se a pessoa buscar com qualquer sinônimo desse, vai ser direcionado, se você colocou o seu mesh term, tá? E eles têm essa tree, né, essa árvore aí de classificação de todas as doenças mesmo, que quando você procura, tá aqui, ó. De doenças urogenitais, né, doenças do trato urogenital feminino, complicações da gravidez, dentro de complicações da gravidez, hipertensão, induzida pela gestação e dentro da pré-eclâmpsia. Então, eles têm toda essa classificação para definir esses termos. Então, o ideal é sempre usar esses padronizados, né, os mesh terms. E aí a gente vai definir a minha pergunta, né? Definindo os critérios de inclusão e exclusão. Escolhi lá a minha estratégia de busca, que é palavra tal, and, or, not, blá, 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 né? Fiz a minha estratégia de busca. O ideal, desconfigurou aqui um pouquinho, é registrar nessa plataforma que se chama Próspero. Então, essa plataforma, duas coisas. Você entra lá e vê se já existe, porque se já existe uma revisão sistemática recente, muito parecida com a sua chance de publicação é baixa, você nem perde seu tempo, né? Foi há 10 anos atrás, foi há 5 anos atrás, beleza, refaz porque tá valendo, vamos atualizar, né? Então, é ver se já existe e registrar. Então, aqui, isso dá uma força para sua publicação. Na hora que você vai publicar, você vai mostrar que você não trapaceou no meio do caminho. Você definiu a sua estratégia, o seu método. Isso dá mais rigor e transparência ao seu trabalho. Se eu definir antes de buscar, está registrado, existe um compromisso público, está registrado nessa plataforma, qualquer pessoa tem acesso e vê lá toda a sua proposta de trabalho que você está fazendo. Depois, na hora de publicar, você não pode inventar aqui, entendeu? Eu disse que ia pesquisar tal coisa, pelo meio do caminho eu vi que tinha mais trabalho assim, e refiz aqui o meu trabalho e mudei. Então, isso dá mais peso e rigor mesmo, e você ter esse registro é importante para você publicar. Diga. Quando você vai registrar, tem um dos tópicos que ele coloca que é para você anexar o protocolo próspero. Só que ele não dá o que é esse protocolo. Tipo assim, é um documento, por exemplo, tipo um projeto, ou é... Eu não entendi. Para publicar? Para pôr na Próspero. Não, ele normalmente é um questionário que você vai responder. Aí tem um que coloca assim, para anexar o protocolo Próspero.
Mas o Quando protocolo você registra, sai o mesmo. eles vão te dar um número depois no final. Só que isso depende de uma aprovação. Então você preenche, envia, e aí às vezes demora para eles darem uma resposta. Às vezes eles perguntam coisas a mais. Então, por exemplo, eu fiz 2 recentemente. É que não fui eu pessoalmente que preenchi, então não estou me lembrando direito. Mas quem preencheu foi Maíra e o dela voltou pedindo para refazer a parte de síntese dos resultados, explicar melhor como é que ela ia fazer, como ia ser uma síntese qualitativa e não quantitativa com meta-análise, que ela teria que explicar melhor como isso seria feito, então desenhar as tabelas e tal. E o de um outro aluno que eu estou ajudando, né, de outro lugar, ele foi aprovado na hora. Então, isso depende muito. Às vezes demora, às vezes eles... E aí, se já tiver muito recente, do mesmo tema, eles te avisam. Não, você busca antes. São 2 coisas separadas. Você pode registrar, mas o ideal é você olhar antes se não existe, né? Você não perder seu tempo, porque o problema não é aqui para registrar no próximo, é para publicar depois. Se tiver alguma coisa muito recente, muito parecida, é mais difícil publicar, né? E normalmente quando vai para revisão por pares, né, o peer review lá, eles normalmente olham. Eu já recebi artigo falando, mas tem esse da meta-análise do Transamin, voltou porque logo depois saiu, acho que ou saiu outra revisão, ou saiu um outro ensaio clínico muito recente que não tinha sido incluído. E aí eles falaram, putz, vocês estão mandando esse trabalho aí, mas acabou de sair esse outro aqui, vocês não incluíram, e é muito importante incluir esse. Então os caras dão quem faz revisão séria dá uma olhada no que tem na literatura e tal, então o problema é voltar aí, né? E não no Próspero. Não vai dizer, ah, está duplicado o seu trabalho. Ele pode até fazer. É brasileiro? Não. Não, é internacional, é tudo em inglês. É tudo em inglês. E outra coisa, gente, vamos começar a fazer pesquisa em inglês. Inglês, inglês, inglês. Escreve em inglês, escreve em inglês. Vamos estudar inglês. Sei que apresentaram uma vez só com Lilacs. Não, se você botar em critérios de inclusão, só artigos em português, pelo amor de Deus, gente, não. Eu acho que medicina é isso. O que está saindo é inglês. Então, quem não fala inglês, quem não lê inglês, vamos investir, estudar, começa no Duolingo, faz um cursinho, pelo menos para ler. Tanto que é isso, para pós-graduação você precisa. Inclusive, para você ingressar no mestrado, no doutorado, geralmente exige prova de proficiência, né? A USP, eles fazem uma prova que é bem específica, você não precisa nem falar, mas a prova é bem específica, que é de artigos científicos em inglês, e eles querem interpretação de texto e tal. Então, às vezes, não sou fluente, mas sei ler bem, porque você precisa ler e escrever. Tá? Então, não, nesse tem conversação O da USP não, é uma prova bem específica. TOEIC ou TOEFL, qualquer uma. O TOEIC, ele é um TOEFL, mas ele é muito específico para algumas áreas, só que é mais fácil. Entendeu? E depois a técnica que não é não. É a prova, por exemplo, de termos de engenharia. A prova da USP é direcionada em medicina, então facilita bastante. É assim. Pode lá não, da USP não tem. Então, assim, vocês têm que ler, escrever, e hoje em dia, gente, ChatGPT ajuda muito a tradução. Tá? Mais do que Google Tradutor, inteligência artificial ajuda bastante na tradução. Você põe lá, traduza com termos médicos, científicos, e daí a gente revisa, sabe? Eu acho que facilita bastante, tá? Daí vai ter o protocolo lá, vai pôr o título, por isso você tem que definir tudo antes, né? Quem são os autores, qual é a sua pergunta, quais são os critérios de inclusão e exclusão, tudo aquilo que eu falei antes. Qual vai ser a sua estratégia de busca, que base de dados, quais são os seus termos, data, vai restringir ou não, qual foi, né, qual vai ser o cronograma, até quando você vai buscar. O método de extração e análise dos dados, foi o que Maíra voltou, precisou explicar melhor, vai ter meta-análise, não vai ser síntese só qualitativa. E um plano para avaliação de risco de viés. Como é que eu vou avaliar a qualidade dos estudos? E aí existem ferramentas para isso, e é bom você já incluir nesse momento aqui, tá? E aí você submete, aguarda aprovação e às vezes demora. E depois esse número de registro, você manda no seu manuscrito lá, em registro e tal, e põe, porque isso dá peso para sua publicação. E aqui a página do Prosper, tá vendo? Então, você pode buscar lá as revisões que estão registradas e registrar as duas aqui, tá vendo? Register your review now. É do NIH. Aí você vai lá e registra, tá? E temos o Prisma, tá? O Prisma 2020. Então, aqui existe um fluxograma que eu vou mostrar para vocês, que você deve fazer desde o começo
da sua revisão. Não adianta você olhar tudo, você se perde, gente, você esquece. E você precisa ter números, esses números têm que estar registrados, e você perde, porque de um dia para outro saem outros artigos. Se você fala, fiz uma busca no dia tal, encontrei tais coisas, com tal estratégia de busca, porque tem que ser reprodutível. Se outra pessoa for lá buscar, tem que encontrar a mesma coisa até aquela data, né? E ver que se saiu depois, saiu depois. Então, você se perde. Então, a primeira coisa é, comecei a fazer a busca, eu vou anotando. Busquei, achei tantos. Vou mostrar aqui o fluxograma. Excluí tais por tal motivo dos meus critérios de exclusão. Porque primeiro a gente olha os títulos, porque quando você busca, vê um monte de coisa aleatória. A primeira coisa que você faz é olhar título, e aí vai excluindo. Depois você vai ler o abstract. Então, lendo o abstract, eu já excluí mais um monte aqui. Depois eu peguei texto completo de tantos, e desses tantos se encaixavam no final nos meus critérios, tá? Então, esse fluxograma vai ser preenchido durante a busca e seleção, tá? E isso tem que ser preenchido bem corretamente, e a revisão sistemática, o ideal é você ter 2 revisores independentes, justamente para garantir a reprodutibilidade, né? Eu achei a mesma coisa que você. E discutir também, porque às vezes dá dúvida, eu botei meus critérios, mas esse artigo aqui, fiquei na dúvida, inclui ou não inclui? Então vai ter um debate entre os 2 revisores, se não chegar no consenso, você pode chamar um terceiro autor. E aí o Prisma, ele vem com... Nossa, desconfigurou bem aqui, né? A fase de identificação, o screening e depois os resultados. Então, o que você faz? Olhei na base de dados. O ideal é você botar de cada base de dados, tá? Então, no PubMed achei tanto, no Ilex achei tantos. Quando eu botei lá a minha estratégia de busca. Aí, só no título, eu já tirei ali duplicados os artigos, né? Que eu encontrei nas duas. Eles colocam aqui, né? Marked as inelegível por automação, se você usar automação, tá? Isso é uma opção. Para quem faz buscas muito grandes, que hoje em dia já usa inteligência artificial junto e que tem que especificar que esse aqui foi excluído por uma automação, que não é o caso que a gente faz manualmente, tá? E outras razões, e aí você tem que sempre colocar as razões, tá? Tema discordante, né? Não encaixou em tal critério, enfim. E aí você lê o abstract, né? E vai excluindo. Depois você pega o texto inteiro e vai excluindo. E por que vai excluindo? E põe o N, exclui esse por tal coisa, esse por tal coisa, esse por tal coisa. E aí, no final, li o texto inteiro e incluí tais na revisão, e são esses que vão ser sintetizados no meu trabalho, tá? E aí, no final, fica lá. E aqui uns exemplos de 2 trabalhos que eu participei. Veja, então a fase de identificação, ó. Foi a Mari que fez. Então, lá no PubMed, achou 30 artigos no Embase. Vou até perguntar para ela se ela tem acesso ao Embase, agora que eu vi aqui. Embase 79, Cochrane 13. Total, 122 trabalhos. E aí, olhou só, ela já foi direto aqui para títulos e abstracts, né? Pela língua, então ela botou um critério de exclusão e exclusão, um artigo só, talvez em inglês, português, né? Eu escolhi os idiomas, então excluiu 6, 18 eram duplicatas, 49 não atendiam os critérios de inclusão, 11 eram, aí ela botou provavelmente desenho de estudo que era ela incluir, então relatos de caso ela excluiu, e revisões ela excluiu, 11. E aí, uma coisa interessante, o ideal é você fazer uma busca exaustiva, incluir as referências dos artigos que você está vendo. Então, veja que ela botou mais 2 artigos. Quando ela leu o artigo inteiro, ela viu da lista de referências mais 2 artigos interessantes e incluiu. Isso está escrito ali, ó, 2. E aí, depois leu inteiros 25, e desses 25 ficou com 10, para fazer a análise qualitativa no final, tá vendo? E aqui é um outro, que esse é o design mais atual do Prisma, esse do amarelinho com azul. Então, veja, aqui ele já descreveu somado todas as bases de dados, mas a recomendação do Prisma é até colocar separado, tá? PubMed, Lilacs e Cochrane 503, tirou 13 duplicatas, olhou 490, tirou 470, ficou com 20. Aqui, o ideal era ter colocado por quê, né? Mas, realmente, por critérios de inclusão e exclusão. Aqui, os que ele foi buscar o texto completo, aqui entra aquela questão do texto não disponível, se você não achar, tá vendo? Não achou, excluiu algum porque não achou? Esse aqui não foi nenhum. 20 avaliados, lidos na íntegra, e tema discordante foram 7, incluíram 13 na revisão. Então, isso aqui é fundamental, tá? E a síntese, como eu falei já, né? Qualitativa é uma tabela estruturada que tem que ser idealmente desenhada antes da extração dos dados. Porque os revisores vão ter uma tabela e já vão pegar os dados e ir montando de maneira independente os resultados, né? E meta-análise, como eu falei, a grande limitação é a homogeneidade. Normalmente, quando você faz uma revisão, você acha um estudo tudo diferente, não dá para você comparar estatisticamente uma ação cupeira, não dá, tem que ser um estudo desenhado igual, mesmo tipo de paciente, mesma intervenção, tudo. E aí exige uma análise estatística mais complexa dos resultados combinados, né? E aqui exemplos do que eu geralmente faço, que é essa análise qualitativa. Então, aqui, por exemplo, esse aqui foi de Maíra.
você põe qual foi o artigo, que país, o ano, o desenho de estudo, qual foi o app que ela avaliou, né, os aplicativos, o N de cada estudo, o segmento, né, mulheres ano, que era para questão de contracepção, a média etária, o IMC, se tinha ou não filhos, enfim, colocou todos os dados aqui, tá? Outro exemplo aqui, que ela avaliou também o índice de Pearl dos métodos, e aí colocou. Veja que a gente põe o resultado com intervalo de confiança e tal, a índice de falha do método. Veja só que é simples, gente, porque você não vai refazer isso aqui. Isso aqui é um resultado. Você compilou numa tabela o resultado dos estudos, então não é tão difícil, né? Você vai discutir isso. Fulano achou tal coisa, Beltrano achou tal coisa, enfim, a gente vai ver adiante. Então, escolhi os artigos, arrumei, agora eu vou avaliar a qualidade metodológica desses estudos. E a gente tem ferramentas padronizadas. Por exemplo, tem para estudos transversais, porque os critérios metodológicos são diferentes a depender do desenho do estudo. Então, se é estudo de corte, caso controle, tem essa ferramenta, NHLBI, tem o QUADAS, que para estudos de precisão diagnóstica, e tem alguns scores como o GADAD, para ensaios clínicos randomizados, e a gente vai preencher. Então, no caso, Maíra, que ela usou o NHLBI, e daí, ó, tá vendo? Sim, não está determinado, o autor não descreve, não ou não se aplica. Então, veja, é muito, gente, existe um checklist, um passo a passo, nada sai da nossa cabeça. É por isso que eu acho que é mais fácil. A pergunta ou objetivo foi no artigo, está claro? Então, quando eu peguei um artigo, estava bem claro qual era a pergunta desse autor, qual era o objetivo? Sim. Então, de estudo, sim, não, não. Selecionar no mesmo período de tempo, os critérios de inclusão e exclusão foram colocados de maneira homogênea em todos os participantes, sim ou não? E a partir daí, veja, várias coisas, de cálculo amostral, para você avaliar a metodologia, né, se foi adequado ou não. E aí você vê esses critérios e no final você conclui, aí sim, de maneira. Tem questionários que falam de maneira mais objetiva, por exemplo, o Haddad tem pontuação lá, pontuação para ser que é ruim, médio ou bom, e mais outros que são mais subjetivos. Eu olhei aqui e achei que a maioria foi ruim, disse que foi ruim, entendeu? Você, de maneira subjetiva. Diga. Doutora, então, por exemplo, eu vou fazer uma revisão. Aí eu tenho a pergunta do meu artigo, Sim. da minha revisão. E aí, baseado nessa pergunta, eu vou pesquisar artigos e antes de eu responder ou discutir essa pergunta, eu preciso analisar se o artigo é bom ou ruim. Isso. Para saber se ele vai ser apto ou não a responder. Não. Você vai responder sua pergunta com o que tem. Tá. Mas você tem uma análise crítica do que tem na literatura. Tá. E análise crítica, o que você vai mostrar de resultados? Uma síntese, seja ela qualitativa ou quantitativa. Então, o que tem na literatura sobre esse tema, da minha pergunta, é isso. E esses artigos são bons ou ruins? E você vai até colocar isso na sua discussão. Olha, tem um monte de artigo sobre isso, mas é tudo ruim. Então, vamos olhar com critério a resposta da minha pergunta. Então, assim, não é, como eu te falei, a não ser que você coloque o nível da qualidade nos seus critérios de inclusão, para você fazer um negócio muito refinado, de artigo ruim, eu nem vou incluir, isso vai estar bem bonito escrito no seu método e tal, isso vai dar um peso, vai dar, só incluir artigos que metodologicamente, por esse questionário, estavam ótimos. Que é mais raro a gente fazer isso, só se é uma coisa que tem muita coisa na literatura, né? A menos que você coloque isso antes, você vai botar tudo no final e vai discutir. Na sua discussão, você vai ter um olhar crítico. Então, o objetivo da sistemática é também mostrar um olhar crítico sobre a qualidade de evidência que você tem sobre determinado tema. E por isso que eu falei, identifica lacunas. Fala, olha, nesse tema aqui não tem nada de bom publicado. Por favor, gente, vamos fazer estudos com um bom desenho sobre isso, entendeu? E faz parte. A dificuldade é que existe a possibilidade de você ter a pergunta e no final você não ter uma resposta. Sim, mas não ter uma resposta é uma resposta. É isso que eu estou falando. Às vezes você pergunta uma coisa e você não achou nada na literatura. Isso é um resultado. Você achou um artigo. E aí a resposta vai ser: não temos essa resposta, gente. Isso para a comunidade científica é porque a gente tem muito preconceito com estudo negativo. Eu acho que tem menos preconceito com revisão sistemática de estudo negativo do que com estudo mesmo de intervenção, né? Porque você vai lá, achei que ia ter diferença entre um grupo e outro, não tive, e a maioria não consegue publicar, o que é muito ruim.
Porque você perde muito tempo e recurso. Porque se você pesquisou e não achou nada, você tem que publicar que não achou nada. Porque eu vou perder meu tempo, tive a mesma ideia que você, tempo, recurso, não sei o quê, e também não vou achar nada, e ninguém me publica. Aí fica todo mundo pesquisando um monte de coisa inútil e ninguém nem sabe, entendeu? Então, infelizmente, até para você publicar estudo negativo é difícil, mas deveria poder, porque, sei lá, a gente vê tanta intervenção desnecessária hoje em dia. E teria que ter estudo mostrando assim, eu estou fazendo aqui, eu dei uma aula interessante no fórum do Einstein sobre métodos alternativos para indução do parto. Não seria para indução, mas seria para ajudar a entrar em trabalho espontaneamente. O paciente quer saber, estou muito mais grávida, o que que eu posso fazer? E todo mundo fala muita coisa. Aí eu fui fazer uma revisão do tema, achei bem interessante, né? Eu falei, o que será que tem? Aí, ação sexual, óleo de prímula, óleo de rícino e tal, o que que tem evidência? Cara, se tivesse um monte de estudo mostrando lá, nossa, óleo de prímula não serve para nada, eu dei óleo de prímula e não adiantou nada, isso é uma resposta. Mas não tem. Aí você tem um monte de estudo que, achou uma diferençazinha, mas você vai ver o estudo é ruim, a diferença foi pouca, porque você não tem muito estudo negativo. As pessoas não publicam. Nem quem fez o estudo não manda muito, e os próprios papers, os journals também não aceitam muito quando é negativo. Porque todo mundo quer dizer assim, uau, achei aqui, né, a pílula mágica que resolveu todos os meus problemas. Mas uma revisão sistemática, eu acho que é menos. É muito frequente a gente ter uma revisão sistemática que no final fala assim, faltam evidências para responder, e tudo bem, entendeu? Você teve o trabalho de fazer de tentar responder a sua pergunta e ver que, poxa, a literatura não responde a minha pergunta. Eu acho que isso é um bom resultado, assim, é um resultado. Porque quem lê isso vai falar, opa, eu estou pensando aqui o que que eu vou pesquisar sobre isso, porque não tem. Alguém até fez uma revisão e não achou nada. Aqui é uma lacuna do conhecimento. Então, é um resultado, tá? E aí chegamos na parte de escrita do artigo. Aqui é muito fácil, porque o Prisma é um checklist, gente. Checklist, assim, no abstract você tem que falar isso, isso e isso. Na introdução você tem que falar isso, isso e isso. Nesse ponto, eu acho que em termos de escrita científica ajuda muito do que você ficar patinando nas narrativas da sua cabeça, o que é que eu vou colocar no resultado, o que é discussão. Então, o que é resultado na sistemática? Resultado é aquele fluxograma do Prisma, tal, achei tal coisa. É a minha tabela de síntese qualitativa dos resultados. E é isso, porque resultado é algo bem objetivo. E a discussão é você dar a sua opinião, interpretar esses resultados e comparar com a literatura. E no final da discussão, a gente sempre põe limitações, né, dos seus achados. Então, aqui vai entrar a sua limitação. Nossa, achei pouca coisa. Achei só evidência ruim. Achei estudos, mas são muito heterogêneos. Então, é uma limitação. Não dá para fazer meta-análise, porque estudos são muito heterogêneos. E aí você vai colocar as limitações. Tem muita coisa em língua tal, que dificultou. Difícil. E implicações clínicas, é aquela coisa que eu falo sobre o folato, né? O ácido fólico, que a gente fala assim, nossa, a gente tem uma evidência muito forte do ácido fólico para prevenção de defeitos do fechamento do tubo neural. Aí vem a moda do metilfolato, que ok, mecanisticamente. Se a gente pensa no mecanismo, faz todo sentido, né? Vou dar a forma ativa, porque tem gente que tem uma enzima que não converte. Ok, mas alguém testou? Uma coisa eu tenho uma ideia, faz sentido fisiologicamente, mas tantas coisas em saúde, em biologia, em medicina, você depois viu que não necessariamente assim, às vezes tem outra via, às vezes tem um negócio que você não sabe, e não é. Então o pessoal começou a vender como atualização, você dá uma metilfolato. Eu continuo no meu ácido fólico, não tem quem me convença a prescrever metilfolato para os pacientes. E é uma briga, porque elas acham que você está desatualizada, você não sabe. Eu falo, cara, é um negócio tão grave, que você tem evidência tão boa, e sem malefício, porque tiveram muitos boatos aí, né, de ácido fólico com autismo, não sei o que, um monte de maluquice, fake news. Então, assim, não causa malefício você dar ácido fólico, né? Você tem uma evidência tão boa que previne algo tão grave, por que que eu vou dar um outro, sendo que... E outra coisa, quem tem deficiência da enzima, a maioria é em heterozigose, você às vezes dando uma dose mais alta, resolveu, entendeu? Tudo bem. Nem precisaria. Só o paciente que tem a deficiência, ele não faz uma avaliação ampla. Isso, e todo mundo generalizou, pai. Agora, mas, na dúvida, como é uma mutação muito frequente, mas que a gente sabe que não tem muito significado clínico, né? Até o povo das trombofilias, que um monte de gente dando flexânia para os pacientes com mutação da metiltetraidrofolato, aquela maluquice e tal. Então, assim, mas estou dizendo isso para você pensar que implicação clínica dos achados. Então, quando eu fiz essa revisão lá, falava assim, a acupuntura diminuiu o índice, melhorou o índice de Bishop. Nossa, melhorou. Em quanto? 0,3. Aí você pensa assim, velho, o Bishop, você acha que... Primeiro, que já não existe quebrar esse valor quebrado aí do bicho, mas você fica pensando, análise estatística é uma coisa engraçada, né? O professor
prova, assim, você toma os números até eles dizerem o que você quer, né? Tem gente que faz várias coisas na estatística, até eu achei significância estatística, achei, uma diferença de 0,3 no Bishop. Isso tem implicância clínica? Você pensar se a paciente vai entrar em trabalho de parto ou não? 0,3? Sabe? Então, você vai lá, a conclusão dos autores a acupuntura realmente teve diferença no Bishop. Então, assim, aqui vem na sua discussão, na sua análise crítica, né, de você interpretar esses resultados, falar isso aqui tem realmente relevância clínica, né? Foi um estudo in vitro, essa questão do metfalato que eu tô falando isso, essa coisa do mecanismo de ação, na teoria é muito bonito, na prática funciona ou não? Isso vai ter uma implicância clínica para o seu paciente ou não? Então, isso tem que ser incluído na discussão. E por último, depois que você escreveu o seu artigo, se preparar para submeter. E aí, gente, o Guide to Authors é um mundo à parte, né? Porque você bota cada um quer a sua formatação de referências de um jeito, tem gente que quer abstrato estruturado, outros não quer. Você perde um tempo, porque você manda negado. Aí lá vai você fazer toda a documentação e assim. É isso. Isso tem gente que ganha para fazer isso. Aí negou, aí você vai ter o trabalho primeiro, reformatar todo o seu paper, refazer aqueles outros documentos, aqueles anexos, você tem que botar 1000 anexos lá, que só quem submeteu sabe, 50 negócio de carta ao editor, não sei o quê, agora tem aqueles outros, que você tem que assinar todo mundo, todos os autores têm que assinar um bocado de protocolo, um horror. Então aí é um mundo à parte, né? Mas é o que a gente tem que fazer mesmo. E aí aqui, o checklist do Prisma é assim, ele tem itens, tá? Então, de 1 a 10, ele vai avaliar títulos e métodos, então ele vai garantir clareza, concisão do título, do resumo, a introdução, o racional, né, sobre temas, objetivos, o método, se você descreveu os critérios, né, de inclusão, que são elegibilidade, fontes de informação, estratégia de busca, e depois a parte de viés e resultados, risco de viés, se você avaliou qualidade dos estudos que você incluiu, no resultado, a descrição dos estudos, se você fez síntese, se foi qualitativa, se foi quantitativa, e na discussão, interpretação, limitações, não. Então, eu acho muito legal. Isso aqui era só uma observação, porque o Prisma mudou, e aí algumas atualizações de 2020, né? Incluíram coisas específicas para o abstract, detalhes mais precisos da estratégia de busca, incluíram melhor ênfase nessa análise crítica dos artigos que você está incluindo, e ampliaram para estudos de intervenção e não intervenção. Quem que inventou o numerinho fora do centro da bolota? Isso aí foi a IA. Ai, que aflição. Fica a dica, tá, gente, para slides. Você faz o tópico, manda a IA desenho, faz um layout, tá? Então, não nego aqui, vou fazer, como é que eu falo? Não, disclosure, né? Aqui foi usado IA, né, nesses slides. Criar para slide em concreto, porque eu tenho medo de falar não. Aqui está estudando. As outras aulas. Nossa, é muito, e fica bonito, fica assim, clean e tal, eu gosto. Você põe o tópico que você quer, mas ele põe umas figuras. Qual que você usa? Esse aqui eu usei o Gama. Só que o Gama só me dá 10 slides por vez. Então, às vezes, você pagou? A gente tem uma criação de colegas, a gente É que eu uso a gratuita, ele me dá 10 e os outros eu vou eu mesma reproduzindo o slide, o layout. Eu acho que colocar não tem que ter, acho que vai ser 45. Pronto. Eu uso o Gama. Resumo. O problema é que às vezes eles põem umas figuras de IA que eu detesto. Umas figuras muito feias. Aí eu tiro. Mas é isso. Mas aqui, ó. Então, olha só, gente. Não sei escrever um artigo. Por isso que eu acho que diga. Então, aqui, por isso que eu falo assim, eu acho que isso aqui vem só para ajudar. Não sei escrever um artigo. Eu acho que isso aqui é for dummies, sabe? A artigo que gosta lá da Eurogenec for dummies. Aqui é escrita de artigo for dummies. Não sei o que escrever no título da sistemática. Tem que botar no título que é uma revisão sistemática. Está escrito aqui. Tem que botar no título, tem que botar no título. Tá lá. Abstract. Aí agora ele tem um checklist do abstract. Já mostro já. Introdução. Olá, eu quero descrever o racional, justificar minha revisão no contexto do conhecimento existente. Objetivo. Eu tenho que colocar explícito o objetivo ou a questão. E normalmente eu ponho o título, eu gosto de colocar a resposta da pergunta. Eu acho que isso aprendi com o meu orientador, acho que fica bem legal. Né? Então, assim, o sulfato tem benefício na prevenção de... Essa é a minha pergunta. Aí, para mim, você tem que vender seu peixe também, né? Então, se eu achei o resultado, o sulfato diminui o risco e não sei quanto, tal, para prevenção de pré-eclâmpsia, uma revisão sistemática, entendeu? Ou um artigo original, enfim. Eu acho que fica bem legal. É um título assim, positivo. Em vez de você colocar a pergunta no título, você coloca a sua resposta, se você teve uma resposta.
Ou então, eu quero avaliar o papel. Eu tive vários por assim. Papel dos linfócitos B na endometriose. Tá. Não vou explicitar no título qual é o papel, mas eu estou lendo sobre o papel, coloquei lá. O da Maíra ficou como? Ficou aplicativos, apps como método contraceptivo. Eficácia, ela colocou. Eficácia ou efetividade? No fim das contas, estava nessa dúvida. Eficácia dos aplicativos como método contraceptivo. Mas também não é uma resposta porque não ficou. A gente não teve uma resposta. Não poderia dizer assim, os aplicativos são eficazes como método contraceptivo, mas não foi. No final, não tem, provavelmente não é, entendeu? Então, assim, ficou assim, na eficácia. Qual é a eficácia? Leia aqui o artigo para você saber. Então, lá, no método, tem que ter critérios de exclusão e inclusão, tá vendo? E como os estudos serão agrupados na síntese. Informação, qual foi a database, o que você usou, onde você buscou, qual foi a estratégia de busca, bonitinha lá, entre aspas, and, or, nananã, palavra tal, tal, tal. O processo de seleção, que aí é o fluxograma, né? O método de coleta, quantos revisores, né? Aqui, se eles foram de forma independente, como é que foi feito na hora de deu dúvida se eu incluo ou não, ou foi discutido e chegou no consenso, tudo isso tem que estar escrito. Então, veja só que aqui, o que escrever está aqui, passo a passo, escreva isso, tá? Os outcomes, então, tem que colocar lá o que você definiu como desfecho que você avaliou, né? Que mais? Outras variáveis, como você avaliou a qualidade, aqui, ó, quais métodos você usou para ver se tinha risco de viés nos estudos, aquelas ferramentas que eu falei, se você coloca no método. E por aí vai, né? Aí aqui tem de métodos, tá vendo? Ó, síntese, como você sintetizou os resultados, e tudo. Depois, resultados, ó. O que que você vai escrever no resultado? Como é que você selecionou? Então, aqui que entra o fluxograma, na verdade, né? Do Prisma, que é no resultado. As características dos estudos incluídos, a gente foi lá no resultado. Tantos artigos foram de tais países e tal, e artigos avaliaram isso, aquilo, de maneira bem sucinta nos resultados, né? Depois, essa avaliação da qualidade, entra aqui também nos resultados. E aí ele coloca aqui, ó, coloque para cada estudo dos desfechos, né? Um resumo da estatística desse grupo aqui. Então, ela colocou, esse aqui teve um índice de peer de tanto, esse aqui teve um índice de peer de tanto no resultado. Você meio que descreve o que é que os autores viram. Reporta risco de viés e tal, aqui resultados. E aí tem discussão, ó, uma interpretação geral dos resultados no contexto da evidência. Então mostrou isso, você acreditava que era isso na literatura, os estudos mostraram isso. Limitações, isso é super importante, ó. Limitações tanto da qualidade dos artigos quanto do seu processo de revisão. Então, essa revisão teve limitações, porque os artigos não estavam disponíveis, ou porque eram muito heterogêneos, enfim. Mas você também vende o seu peixe, né? Mas temos aqui a força que essa é a primeira revisão sobre esse tema e mostrou isso. Você também tem que tentar mostrar qual que é vender o seu peixe aqui, né? Mostrar o que você fez de bom. Outras informações, então é bom sempre botar lá registro de protocolo, que você põe o número do próspero, né? Se teve financiamento, conflito de interesse, e tal. E quando você faz meta-análise, é bom todo artigo que você, né, faz análise estatística e tal, é bom você colocar se está disponível aqueles dados, se alguém quiser conferir, e aí a gente põe um upload em algum lugar, se o pessoal quiser acessar, ou mediante solicitação ao autor, às vezes a gente põe isso também. Então, veja que o Prisma, gente, tem um checklist de como escrever o artigo. Então, eu acho que isso facilita muito a vida. Então, um checklist aqui. Vou escrever isso, isso, isso. E aí tem o do abstract agora, ó. Tem que ter o título, os objetivos, o que que eu vou colocar rapidamente no resumo, né? Então, até do abstract eles atualizaram em 2020 e colocaram. Sim, sim. Porque, veja que tem que ter tudo já escrito, né? E você pega algumas frases lá e é um coxa de retalho, você faz o abstract, né? E aí os principais erros, tá? Então, a primeira coisa é a pergunta, tem que definir a pergunta. Então, o ideal é quanto mais específica, melhor. Lembra lá, né? População tal, a intervenção tal, comparada com tal coisa, e o desfecho tal. E se for picos, e no estudo tal. Esse é o mundo ideal. Mas tudo depende do que você está vendo. Você, só tem uns relatos de caso, de tal. Aí você vai ter que botar uma pergunta mais ampla, tá? Mas, assim, por exemplo, se eu quiser avaliar duas coisas, tipo, eu quero descobrir fator de risco e manejo cirúrgico. Então, é melhor fazer dois trabalhos separados do que tentar encaixar dois em um trabalho só. Tem que ser coisa bem próxima para você conseguir, senão fica. Porque será que o mesmo estudo vai avaliar? Não é o mesmo desenho de estudo para você avaliar fator de risco e complicação cirúrgica, né?
Então, é melhor separado. Daí, veja, se eu faço uma pergunta mal feita, dificulta a seleção, aumenta o risco de viés, né? Gera resultados inconclusivos, e aí o ideal é você usar a pergunta estruturada, para evitar esse erro. Começar sem protocolo prévio, então o ideal é você colocar o registro pela questão que eu te falei, da mudança de rota, conforme vão aparecendo os resultados, que isso é viés de seleção, né? Ah, achei mais aqui, vou recalculando minha rota conforme eu vou pesquisando. E, então, o ideal é registrar tudo bonitinho, os critérios de inclusão, exclusão, as análises que vão ser feitas, tudo no Próspero antes. Busca incompleta ou mal estruturado, então usar pouco, o ideal é usar pelo menos 2 bancos de dados, então é só no PubMed, isso restringe bastante. Eles falam dessa questão da literatura cinzenta, se você vai incluir, se você põe lá nos seus critérios de inclusão e exclusão, teses, preprints, análise de congresso, se vai olhar ou não. Estratégia de busca pouco sensível, né, ou sem adaptação para cada base, então às vezes você tem que melhorar ali, como você falou, aqui só aceita a palavra-chave em português, né, e tal, tem que mudar. Então, para você não perder estudos, né? E selecionar só alguns. Então, o ideal é eles trabalhar com bibliotecário especializado, ou ter acesso, né, a essa base de dados e documentar a estratégia, como eu te falei, no processo. Não adianta, senão você se perde. Senão você se perde em quantos artigos você achou e você tem que ter um negócio bem metódico e você vai botando lá no fluxograma e vai anotando, para você mesmo não se perder, tá? Por isso que eu fico pensando como que faz a narrativa. Você busca e guarda uns, depois faz outros. Eu acho que aqui só ajuda. Sim. Critério de elegibilidade mal definido. Então, critério de exclusão e exclusão tem que ser bem objetivo, tá? Porque senão aqui dificulta a reprodutibilidade. E vai ter discordância entre os revisores. Eu incluo ou não? Depende. Se eu botei que só vai incluir, saiu clínico randomizado, só vai incluir, né? Tem que estar lá. Então, definir os parâmetros de maneira bem objetiva. Idioma, desenho de estudo, faixa etária, os desfechos. Seleção por uma pessoa só, então o ideal é fazer em 2, né? Para não ter esse viés de seleção, erro humano, então pelo menos 2 revisores independentes e um consenso ou um terceiro avaliador para divergência se inclui ou não. E desatualização rápida. Gente, eu já falei para a Maíra, tá demorando de publicar, tem que refazer a busca. Aí veja, quanto mais vocês demoram para escrever, mais trabalho vocês vão ter que tem que refazer a busca e atualizar, porque você vai colocar no seu artigo, última busca feita na data tal. Aí o cara vai olhar, putz, isso aqui já tem mais de 6 meses? Será que saiu alguma coisa nova? Então, toda vez isso aqui é o dia a dia, gente. Toda vez que eu fiz revisão, no fim das contas, teve que refazer a busca, porque o povo demora escrevendo artigo. Se demora escrevendo artigo, já desatualizou essa busca. Então, assim, aqui, ó, realizar a busca próxima à data de publicação. Claro que facilita muito. Você já tem a sua estratégia, você joga lá de novo, você já conhece todos os artigos, você já olha se saiu alguma coisa nova ou não. Mas se é um tipo de busca que aparece muita coisa, que você tem que separar muito o joio do trigo ali, você vai perder muito tempo para olhar se saiu alguma coisa nova que você vai incluir ou não. Então, correria aqui, gente, para publicar, não fique com o trabalho guardado sem publicar, tá? Quando essa separação, na hora de fazer a busca, não daria para imputar O tempo. tempo. Sim, você pode ir lá na busca, você pode botar da sua última busca para hoje, isso facilita a sua vida, sim. Mas às vezes tem muita coisa. E você vai entrar naquele fluxo de novo, olhar, esse aqui é tema discordante, esse aqui não tem critério de exclusão. A depender, porque tem tema que não saiu nada. É muito fácil, botou lá, não saiu nada, beleza. Mas tem tema que é muita coisa. Aí fica mais fácil, né? Então, para finalizar, o passo a passo, certo? Passo 1, formular a pergunta, definir o problema, preferencialmente estruturado. Estratégia de busca. Então, definir a estratégia nas bases de dados, definir os critérios de inclusão e exclusão. 3, registrar no Próspero. Então, uma vez que eu já tenho minha pergunta, critérios de inclusão e exclusão, quais são as bases de dados que eu vou usar? Tudo, registra no Próspero. Primeiro, eu verifico se esse tema é inédito, então isso facilita a sua vida. Vai lá no Próspero e busca se já existe alguma revisão sobre isso. E isso vai dar transparência e força para a sua publicação, você vai ter seu número lá do registro. Depois começa a busca, propriamente dita, né? Seleção rigorosa, e já vai buscando e colocando no Prisma, naquele fluxograma lá do Prisma, senão você perde os números. Você vai colocando, você vai. Não, eu já tenho aqui o material complementar para vocês, é um Word que já tem lá. Eu tenho tudo aqui, já trouxe tudo para vocês. É só uma forma de organizar. É só uma forma de você vai anotando os números. Depois, coleta e análise dos dados. E outra que eu acho muito importante antes dessa extração e síntese, os autores têm que desenhar as tabelas. Porque eu vou extrair, você vai extrair, a gente vai achar a mesma coisa. O que vai ter nessa tabela? Vai ser número de pacientes, vai ser a idade, vai ter... Desenhar as tabelas antes, a depender do seu tempo. Depois, a análise crítica dos artigos. Então, já escolhi os artigos, já arrumei eles nas tabelas, agora eu faço a análise da qualidade dos estudos, que é basicamente um checklist também. Tem um sim ou não lá, você leu o artigo. Falou sobre isso, esse autor? Não. Ele falou como ele calculou, fez o cálculo amostral? Falou ou não falou? E vai botando lá.
Depois, a apresentação dos resultados, escrita do artigo com checklist do Prisma. E, por último, a publicação. Que, se você fez bem feito, gente, façam já em inglês, entendeu? Faz já em inglês, bonitinho, com a metodologia bonitinha, vai publicar bem. Então, aí você procura periódicos de alto impacto e segue o Guide to Authors, como eu falei. Cada journal tem o seu e você tem que reformatar toda vez que você vai publicar no outro. Outra dica é, para não perder as referências, tem ferramenta para isso, tá? Então, não existe mais você numerar referência na mão, pelo amor de Deus, põe uma referência renumerando tudo, isso não existe. Então, tem coisas para isso. Tem o EndNote, tem o Zotero, são meio que add-ons, né, que você põe no seu Word ou no seu Google Docs. Gente, você entra no PubMed, eu uso o Zotero. Tem um papelzinho do Zotero ali, gostei desse artigo, cliquei no meu papelzinho, ele já foi para a minha biblioteca do Zotero. Quando eu quero lá no meu texto, só põe o nome do autor, ele já linka e no final já põe lá na referência. Então, assim, por favor, usem as ferramentas, né? Não percam tempo para fazer os negócios manual. Ele vai editando automático. Ele edita tudo. Deixa eu ver. E outra, vou mudar desse journal. Ele quer autor data. E esse journal quer número, quer Vancouver. O que você faz no Zotero ou no EndNote? Você muda ele, mudou toda a formatação das suas referências. Nossa, isso ajuda muito a vida, tá? E outra coisa é isso, não vai escrevendo sem essas ferramentas, porque você perde as referências também. E outra, lembre que quando você escreve, nada sai da sua cabeça totalmente. Tudo tem que ser referenciado. Você fala de escrita científica. Na discussão, claro, você pode dar um pouco de opinião, mas é tudo com referência. Então, na hora de escrever, já usa a ferramenta, senão você perde também as referências e fica perdendo tempo. Do mesmo jeito que se você ficar fazendo busca sem anotar os números que você achou lá, achei tantos artigos, fui esse, de maneira, né, organizada, você perde, assim como as referências, tá? E é isso. Espero ter tirado aí o medo de vocês. Estou à disposição. E aí, o que mais? Mas vocês acharam difícil? O que vocês acharam? Continuam achando muito difícil? Deu para desmistificar um pouco? Quero uma coisa que pega, quando eu fui entrar na prova, eu achei muito difícil de entender o que eu estava querendo no tópico para cadastrar o trabalho. Para enviar para ele. Mas acho que Mas pede ajuda, a gente olha, sabe? Como a gente faz junto. Eu confesso que preencher eu mesma, os últimos não fui eu que preenchi, né? Eu pedi para os autores nos principais, que eu estava orientando, eu falei, preenche aí, que eu acho que é aprendizado também. Faz tempo que eu não preencho, né? E essas coisas vão mudando, enfim. Vou te falar de cabeça e tal. Mas, no geral, Maíra teve algumas dúvidas, eu tirei algumas, teve dúvida que a gente viu com estatístico. Tipo, mas no fim das contas eu falei, não sei, é meio burro o próximo às vezes, que ele fica perguntando da síntese dos resultados, falando, não vou fazer meta-análise, por que você continua perguntando da estatística, da síntese dos resultados? Porque a síntese, tem que escrever lá várias vezes, a síntese é qualitativa, não é quantitativa, né? Como eu vou organizar em tabelas, enfim, tá? eu acho que era isso para mim. Finalzinho, né? Eu tenho eu coloquei também no material complementar para vocês, vamos olhar um aqui, que foi o do outro que foi aprovado na hora. Como é que eu abro aqui, Martinho? O que que você quer O abrir? meu pendrive de novo. Aí eu trouxe para vocês esses slides da aula para mandar, o, o, o Prisma. Quem de vocês tem AirDrop? Na verdade está no e-mail. Já tá Eu sou aí. muito chumbo de Né? Jesus. É isso que você quer mandar para Isso, elas? não, eu quero mostrar agora aqui. Já tá Ó, mostrando. vejam aqui, esse Ó, gente. ele preencheu, então foi o Henrique que fez, não fui eu, tá? Mas eu sou a coautora aí com ele. Então, ele preencheu e no final tá esse documento aqui, ó, do Próspero, tá vendo? Qual é o título, qual é o domínio aqui, ó, do estudo, né? Do trabalho. Ai, Jesus, o que ele tá fazendo aqui? Domínios internos do estudo. Tinha algumas palavras que você não pode usar porque é padronizada, né? Você precisa ter para você clicar. Tinha algumas que não tinham. Mas você tenta pôr nos domínios que existem lá. Isso aqui é meio. Isso é para facilitar a busca. Quando alguém for buscar o seu trabalho, se já existe ou não no registro do Próspero, né? Tá dentro de que tema? Não sei. As palavras que estão relacionadas eu posso colocar. Pode. Você viu que ele botou aqui, ó. Chronic pelvic pain, vexiga neurogênica, o trabalho não é disso. Mas, por exemplo, ele está usando um procedimento que também se usa para vexiga neurogênica. Ele colocou aqui no mesmo domínio, né? Estrutura de, você viu Lion Procedure?
Qual? Lion Procedure. Sim, sim. A gente está fazendo uma sistemática sobre... Vocês estão? É. O Nucélio, que é o cara que faz isso aqui no Brasil, que agora está em Sim. Toronto, ele era meu veterano, eu fiquei com ele. Ai, no 2 Célio, anos eu vi uma na aula dele, eu Intel. fiquei assim, né? É, Então, é o filho do Mário Sabino Henrique, que está Sei, fazendo sei, essa sei. essa sistemática. Ele tem um cara que chama Poçou. Ele ficou. Ah, é? Ai, muito ego, né? Esses caras. Homem fazendo homens. Briga de ego sempre. Então, pelo que eu entendi, positivação, mas Lion significa você usar isso na laparoscopia, que é algo novo. Você colocar... Vocês já ouviram falar de um que é um eletrodozinho? Você põe via transglútea aqui, transglútea não, né? Mas você põe aqui no forame e aí ele fica em contato com a raiz sacral. E aí ele fica ligado, é um fiozinho de metal, fica ligado numa bateria que você deixa aqui no bumbum. Dá pra você sentar, você deixa um pouquinho para cima. E aí você fica soltando eletricidade. E você controla a amplitude da onda, a frequência, não sei o quê. E aí, isso estimula a inervação de S3, que vai para a bexiga, e isso, de alguma forma, controla a bexiga hiperativa, que é quando a gente deflagra a contração sem querer. Você tenta um monte de coisa, medicação, terapia, eletroestímulo tibial posterior, ou aqui, você consegue, daí você vai para isso. E esse eletroestímulo consegue. Só que uma das formas de colocar é via transglútea, a outra é via laparoscópica, você disseca a pelve até a raiz sacral, e bota o eletrodozinho ali em cima da raiz central. Vendo, sem ser às cegas, porque aqui é por escopia, né? Então, aí a visão é sobre isso e ele limitou, porque tem muita coisa da neuro, até para recuperação de paciente Paraplégico. paraplegia e tal. Mas aí a gente Faz limitou, eu acho que ele limitou em dor, acho que ele olhou para a dor pélvica crônica, se eu não me engano. Operador também tem. O que ele está revisando é para ver no que tem na literatura do uso desse procedimento para dor pélvica. Mas você vê, gente, eu não sei nada sobre esse tema, mas é o que eu falo. Pesquisa eu estou aqui ajudando ele nessa revisão. O que que eu sei desse tema? Nada, estou aqui aprendendo com a Martinha, mas eu estou ajudando ele em arrumar o negócio, entendeu? Fazer andar o trabalho. Então, foi o que eu defendi lá no meu concurso, né? Da Unifesp, porque toda a meu concurso foi de obstetrícia, mas todas as minhas publicações são em gineco. Aí o pessoal falou isso, eu falei, gente, mas ciência é ferramenta, ué. Você aprende a pesquisar, tudo bem, eu estava numa linha de pesquisa, mas o que eu aprendi hoje em pesquisa eu posso aplicar em outro domínio, né? Então, é bem por aí. Aí veja aqui, ó, você tem que colocar quais são os critérios, ó, critérios de inclusão e exclusão, as intervenções, o que é que ele colocou? Só do processo do Lion Procedure, tá vendo? Excluiu estudos em não humanos, né, modelo animal, ele tem muita coisa de cadáver, né, de dissecção de cadáver, ele excluiu. Não tem comparação, veja que o dele não tem comparação. Colocou estudos randomizados, não randomizados, olha lá, o corte, você que perguntou, Ilana, relatos de casos, séries de casos, porque tem pouca coisa, e eles colocaram aqui, ele colocou para dor e para função urinária. Aí, ó, excluiu estudos com cadáver, excluiu revisões narrativas, editoriais, estudos não sistemáticos e tal, o que não tinha desfecho da parte de dor ou função urinária. E é isso, gente. Tá vendo? Aí no final sai aqui, ele colocou a data do registro, e é importante que o registro seja antes da busca, né? Ele foi aqui, eu disse a ele que estava muito otimista, diz ele que ia terminar essa busca 30 de setembro. Até agora, não sei se vai sair. Né? Está gravando ainda, que ninguém me ouça. Não sei de quem vocês estão falando, não está falando de ninguém. Mas, por favor, cortar essa parte, censurar aí. Mas é isso, né? Estão vendo? Olha lá, vocês têm esse documento, é basicamente o que tem lá no questionário. Mas é muita pergunta, tá vendo? Por isso que é bom você desenhar tudo antes, depois de registrar. E você vai eliminar um monte de coisa no começo. Mas quando você registra ele aí, você pode já dar sequência no seu trabalho. Você tem que esperar. Não, você pode dar a sequência. O que sai, às vezes, eles pedindo para corrigir alguma coisa, como o de Maíra, mas o importante é que você fez o registro antes de começar, entendeu? Mesmo que eles não tenham aprovado ou não. Tá. Bom, eu vou mandar pelo e-mail, tudo pronto, porque eu não sabia como que ia ser, já encaminho o material complementar. Bonitinho, viu, gente? Ó, o prisma. Mandar por aí. Eu não. Posso? Eu sou. É porque daí eu mandar para todo mundo. Mas eu sou Android.
Eu sou, não sei se for, não sou zero Manda, Apple, manda não pro sei meu nada. e-mail por aqui Tá agora. vendo? Ó, que bonitinho. Botei tudo, o prisma, o checklist do prisma, o fluxograma, esse Próspero como exemplo e alguns artigos. Isso eu acho legal, facilita a escrita também, tá? Vocês olharem outros artigos, como que Uhum. estruturou, porque a gente põe subtópicos nos resultados, subtópicos, então você vai preenchendo as lacunas, eu acho que facilita muito. Aí, Pode encaminhar, então. Tá? Arroba camp, kf4.med.br. nossa, tem um inclusivo. Né, do site. Chique. Adorei o bicho de sete cabeças. Bela referência. Tá legal, né? Eu Gostei. fiquei tão feliz. Foi 1h30 para vocês ontem, porque eu não consegui nas minhas férias me organizar, mas deu tudo certo. Deixa eu achar aqui. Fiquei- Bom, deixa eu parar a gravação. É. Ninguém pode perguntar mais nada. Alguém quer perguntar? Vou parar a gravação.